Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. No programa Ponto de Vista de hoje, eu bato um papo com dois intelectuais do nosso estado, que me dão a honra de serem também articulistas do blog Ponto de Vista. Refiro-me ao engenheiro Carlos Alberto Josuá Costa, que é meu companheiro da Academia de Letras de Macaíba, e Alberto Florencio da Hora, que nos brindam semanalmente com seus escritos inteligentes e sensíveis, razão de muitos elogios dos nossos leitores aficionados pela nossa cultura. Nós vamos falar sobre esses temas e outras coisas afins. Meus amigos, uma alegria grande receber vocês, que me dão a honra de semanalmente escreverem no blog Ponto de Vista. E eu tenho tido um feedback dos leitores, sempre aficionados pela cultura, que se deliciam com os artigos que vocês publicam. Quero parabenizar vocês e quero agradecer por ter aceitado bater esse papo hoje comigo, e tenho certeza o telespectador e a telespectadora vão gostar imensamente de assistir. Como é que você está, meu amigo Josuá? Bom dia, Nelson. É com muita alegria estar aqui presente com o grande mestre Alberto da Hora. E esse seu convite foi muito alvissareiro, porque nos trouxe uma possibilidade de a gente conversar um pouco mais sobre cultura e sobre o estado geral das coisas no que diz respeito à arte. Eu fiquei muito honrado com esse convite, porque eu não sou articulista do blog, mas também um leitor do blog, né? Agora, me diga uma coisa, Josuá, desde quando você, que é engenheiro de formação, passou a escrever divinamente bem? Olha, a minha iniciativa, assim, como eu iniciei, foi no período que era aluno do Colégio Salesiano, e nós tínhamos a oportunidade de fazer aqueles murais, aquele jornal mural, e aí a gente colecionava algumas notícias pelo rádio, né, escutada pelos rádios, e então transcrevia para aqueles murais. E aí começou o gosto pela literatura, pela leitura, né? Eu também minha mãe gostava demais de ler, e eu comecei a ler tudo que era possível, desde o almanaque Fontoura, né, de Biotônico Fontoura, até a bula de remédio, tudo que me dava eu gostava de ler. E aí comecei também a me atrever a escrever algumas coisas, alguns pensamentos, algumas poesias iniciais, aquelas poesias juvenílias, né? E daí foi surgindo essa vontade de também transmitir alguma coisa que pudesse ser útil às pessoas. Alberto da Hora, você que já foi radialista, eu soube que você, inclusive, fazia parte da dramaturgia das emissoras de rádio na época da novela no rádio. Você, desde quando se sentiu tocado pela arte de escrever? A minha história é quase similar de Josuá. Eu tenho uma influência muito grande da minha mãe, que era uma pessoa suburbana, nós éramos suburbanos, sempre fomos, de origem humilde e simples, mas minha mãe tinha sido criada num colégio em orfanato, passou 10 anos, e isso eu acho que influenciou seu gosto pela cultura. Mamãe também era uma muito boa leitora, e então eu lia muita coisa, e resolvi então, e me encantei a primeira coisa que me encantei foi pela literatura de cordel. Eu era com 8, 10 anos de idade, os parentes pediam para ler aqueles romances, e eu me encantei e gostei daquilo.
e comecei a fazer alguma coisa. Depois imaginei ser jornalista, quando eu trabalhei na Rádio Cabrini, imaginei ser jornalista, e aconteceu um fato curioso. Eu fui fazer, influenciado por amigos como Zé Wilde, como Zé de Souza, como Rubens Lemos, fui fazer um vestibular para a Faculdade de Jornalismo, e eles me deram um texto para sintetizar, e o texto resultou maior do que o original. Não sintetizei. Eu digo, não é minha praia aí. Mas depois eu resolvi que ia trabalhar com textos sintéticos, resumidos. Daí resultou esse meu lado cronista, né? Cronista. Josuá, você, quantos livros publicados? Nelson, eu tenho colaborado em coletâneas com outros escritores em alguns livros, né? Esse de Macaíba, teve um livro capitaneado por Aloysio Azevedo, que reuniu alguns escritores, alguns poemas de diversos, e publicou um livro que ele era normalmente lançado em Havana, em Cuba, em espanhol. E eu estou preparando um justamente nessa modalidade, pegando todos os meus artigos publicados, já está sendo corrigidos, né, pela grande professora Simone Rodrigues, escritora também. Ela está fazendo as correções, quando eu mando para ela faz as correções, e eu estou separando isso tudo dos arquivos para esse livro, carreira solo, vamos dizer assim. Mas tem colaborado em outros livros. Agora, o que é que vocês acham da nossa cultura potiguar? Por que está tão carente de notícia, de ser conhecida pelas pessoas? Eu tenho um carinho grande pelos nossos autores. Eu não digo que tenho todos, que leio todos, mas o que chega à minha mão de autores potiguares, eu gosto de ler. Eu tenho lido e dou essa atenção. Então, se você conhecer os nossos vizinhos intelectuais, e também para ficar antenado com as coisas do Estado, porque do nosso Estado, os movimentos culturais, a história do nosso Estado, a gente precisa estar ligado a isso. Então eu leio praticamente todos os livros, por exemplo, de Zé Ayrton Lima, jornalista, risadinha, leio os livros de Nelson Patriota, leio os livros do professor Veríssimo de Mello, que foi meu professor na universidade, essa produção toda de Deifo Gurgel. Então eu procuro ficar antenado com tudo que acontece. Eu estou lendo recentemente, estou quase terminando um trabalho acadêmico de uma menina que é colega da minha filha, que é professora da universidade, sobre aquela frase que sempre teve no Rio Grande do Norte, chamada em Natal, em cada esquina um poeta, em cada rua um jornal, não tinha isso? Essa frase? Antigamente era exatamente, assim, era exatamente isso. O título do livro dela é exatamente esse. E ela descreve o panorama intelectual da cidade no fim do século XIX até o início do século XX, com uma beleza muito grande. Eu procuro estar antenado com isso. Ultimamente eu tenho visto algumas produções, alguns escritos, romances, trabalhos históricos, romances, tudo eu tenho visto. O que chega na minha mão. Não sei se cabe agora detalhar os nomes de quem, mas eu tenho lido muita coisa. Eu me interesso particularmente com as coisas, digamos, dos nossos autores. A cultura potiguar. A cultura potiguar. Você, Josuá, o que é que acha que está faltando para nós termos darmos esse conhecimento às pessoas? Porque não é só a palavra escrita, a arte, a música, que a gente tem um manancial imenso de talentos, de pessoas talentosas, mas que as pessoas não conhecem. O que é que precisa ser feito? Nelson, exatamente, você tocou num assunto bem interessante, porque o que eu sinto na cultura, para ela ter uma projeção, é exatamente a falta de visibilidade. E essa visibilidade, ela precisa vir de todos os órgãos, né? Além dos órgãos governamentais, precisa também ter as casas de culturas, valorizando o pequeno produtor do ponto de vista da arte, mas dando visibilidade a ele. Nós não temos na cidade uma programação rotineira, quanto mais de que pudesse criar um hábito nas pessoas de ir buscar, de estar presenciando a cultura. Nós temos, claro, o Teatro Riachuelo, que apresenta seus trabalhos, mas já são trabalhos mais elitizados, vamos dizer assim.
a parte daquele projeto 6,5. né, que está sendo retomado, de vez em quando ele... Né? Mas também falta espaços, eu acho que falta espaços para apresentações da cultura popular. Eu vejo muita burocracia para se produzir arte. Burocracia. Você usou a palavra certa. Para se produzir arte, né? Muita coisa. Você falou a palavra certa e você também, Josué, falou espaços. Significa dizer que a gente deveria induzir as pessoas comuns a tomarem conhecimento da nossa cultura. Eu acho que é responsabilidade também nós temos muitos artistas, né, do ponto de vista da cultura, em todos os segmentos. Né? A gente pode citar aqui Alfredo Neves, um artista plástico, que tem a sua arte maravilhosa também. E a gente não vê, assim, ele se esforça para que as pessoas tomem conhecimento. Né? Inclusive nós temos até, viu, Nelson, nós temos uma revista digital chamada Paleta, que é uma revista de arte, do qual também eu contribuo também nessa revista, e onde a gente pode conhecer alguns trabalhos dos artistas locais, sabe? É uma revista digital, Paleta, coordenada também por esse artista plástico Alfredo Neves, que é um veículo, mas é muito pouco frente à grandiosidade da produção artística do nosso estado. O pior é que são poucos conhecidos esses instrumentos. Mas a gente volta já. Não saia daí. Voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Você que é empreendedor da Zona Norte, sabia que o Sebrae agora está bem pertinho e com toda a estrutura de um dos maiores shoppings de Natal? A loja do empreendedor reúne tudo o que é preciso para abrir ou regularizar uma empresa junto a todos os serviços do Sebrae. É tudo o que você precisa para aperfeiçoar o seu negócio com ajuda especializada. Zona Norte, visite a loja do empreendedor, uma iniciativa Sebrae e Prefeitura do Natal. Por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite, Posto Pinheiro Neópolis, Posto J Flor 2 Quintas, Posto J Flor 2 Tic Sept Rosado, Posto Boa Praça Alecrim, Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon, a sua satisfação é o nosso combustível. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Você sabe por que vale muito ser Unifacex? Somos uma instituição potiguar que atua no mercado há 50 anos, trabalhando a serviço de uma educação de qualidade e inovação. Fomos eleitos o melhor centro universitário do Brasil por 2 anos consecutivos. Acreditamos que o ensino de qualidade se faz com uma boa estrutura e um corpo docente qualificado. Por isso, oferecemos aos nossos alunos uma formação completa, aliando teoria e prática por meio da nossa estrutura, que conta com biblioteca, laboratórios equipados para todas as áreas do conhecimento e as clínicas escolas de fisioterapia e odontologia. O aluno também recebe todo o suporte necessário para o ingresso no mercado de trabalho, através do nosso programa de estágio, garantindo toda a segurança necessária para o seu início de carreira. Venha nos conhecer e dar início à sua graduação.
Já estamos com matrículas abertas. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos ao segundo bloco desse bate-papo tão bacana com Carlos Josuá e com Alberto da Hora sobre cultura, cultura potiguar, cultura nossa que nós devemos estar antenados em perseguir. A música. Qual é o tipo de música, Josuá, que você gosta? Olha, a música que eu gosto muito são as músicas popular brasileira, né? Porque elas me trazem recordações da minha época de juventude, né? Mas eu gosto muito, Nelson, das músicas que me trazem recordações e que as letras me digam algumas coisas, sabe? Com certeza. Porque as músicas de antigamente, não tão antigamente, mas elas retratavam uma questão vivida pelo seu autor da música, ou seja, era um caso mal resolvido, era um amor inacabado, era uma situação trágica, né? Mas hoje as letras foram perdendo essa essência e o que se sobrepõe hoje é a tecnologia dos ritmos, né? Dos ritmos, Então, os ritmos que tem embalado a música, mas se perde muito nos conteúdos das suas letras. Eu gosto muito, é muito complicado falar sobre essas coisas, porque nós vamos sempre cair naquela história do saudosismo, né? Eu não desfaço da nossa produção atual, não, de jeito nenhum. Nós encontramos grandes artistas hoje que eu costumo, na medida do possível, vamos dizer assim, curtir, né? Ouvir, prestar atenção. Mas é verdade, o que Josuá disse tem uma certa verdade. Essas coisas produzidas no passado, que eram mais, principalmente no estilo romântico, né? Eram mais atraentes. E para nós hoje. Não quer dizer que no passado não tivesse coisa ruim, tinha muita bobagem também gravada. E também não quer dizer que hoje não tem coisa boa. Coisa boa, porque nós isso continuamos a ter grandes compositores. Isso. Agora, o que Josuá falou é verdade. Hoje se está dando mais atenção ao ritmo. Então, são músicas que estão aparecendo nas emissoras, nas televisões, com impacto sonoro. E talvez é por isso que falte essa delicadeza nas letras atuais. Com relação ao nosso panorama musical aqui no Rio Grande do Norte, Josué disse uma coisa aqui que eu também concordo demais. Nós temos excelentes músicos, formados, atuantes e em formação também. Agora vem a história da projeção desses artistas e esbarra naquilo que nós falamos, na burocracia, na falta de interesse e na comercialização exagerada de tudo, não é? Eu me refiro agora a, por exemplo, uma música que tem influência muito grande aqui em Natal, que está tendo atualmente, e a gente sabe que é isso, é o samba carioca, o samba brasileiro. O samba, de samba brasileiro, mas pode ser o samba carioca, que é o que mais influencia, né? Que tem um peso muito grande e é absorvido por nossos músicos, nossos cantores. Isso não é ruim, não é verdade? Que é a música brasileira, não é ruim. Mas eu acho que sufoca um pouco a produção local. A produção local. Que precisa ter mais visibilidade. Agora, para ter essa visibilidade, o que é que falta? Levar essa cultura eu acho nossa... que esse apoio governamental, em todas as instâncias, seria de bom alvitre, porque... E também desse que eu já chamei aqui, das casas de cultura, né? Por ter incentivos, inclusive, das empresas, né? Tem um incentivo das empresas para
capitaneando esses grupos, né? Agora, Josuá, a maioria das suas crônicas, ela está impregnada com a força do humanismo. O tema é intencional? Nelson, eu digo que ela é de inspiração. 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 Porque eu tenho eu considero que eu tenho 3 estilos de escritas que afloram em momentos diversos. Um é quando eu me baseio em um fato vivido e transformo aquilo ali em alguma coisa que possa ser útil a alguém. Outro é por inspiração mesmo. Eu me sento para escrever e o que vem na cabeça eu vou escrevendo e no final o texto está pronto. É típico do cronista. A crônica diária, a crônica sobre situações, isso aí é uma marca registrada sua, realmente. O terceiro estilo que eu chamo é o estilo proposital, ou seja, quando eu escrevo sobre vinhos, né, eu gosto muito de escrever sobre vinhos, aí eu sento com aquele propósito. Hoje eu vou escrever sobre como degustar, específica, né? Como comprar vinho, então eu já tenho uma... Então, agora, quanto a essa intencionalidade humanística, eu acho que em todos eles eu trago alguma coisa realmente, eu coloco alguma coisa, mas não intencionalmente. É uma coisa natural, talvez que seja a receptividade que dos tem. Meus dons que Deus me deu, né? Porque no nosso grupo, onde sempre se publica também seus grupos, a receptividade vai em cima disso aí. As pessoas sentem que existe muita coisa de preocupação com as pessoas, preocupação com a sociedade, preocupação com as atitudes. Primeiro porque ele é um homem religioso, né? Ele é um homem religioso, é um católico fervoroso, né? Eu também sou católico, mas reformado. Mas ele tem esse viés do cristão, esse viés do homem humano, que se preocupa com as pessoas, de verdade com as pessoas. E por isso ele é respeitado lá entre o nosso grupo de aposentados da Caixa de Colegas, como um homem útil e essencial para o nosso convívio, para a nossa vida. Sem dúvida. E ele me falou uma coisa a seu respeito que eu gostaria de saber. Você gosta de cinema? Eu gosto muito. Gosto muito de cinema. Agora, eu sou também no cinema, também sou saudosista e nostálgico. Eu gosto muito de filmes. Lá em casa, os meninos ficam dizendo, papai, esses filmes, o meu neto, vovô, esses filmes. Eu gosto de filmes muito dos anos 30, 40, aquelas obras, né? Frank Capra, Chaplin, eu gosto de tudo. Só não gosto muito de um filme de Chaplin, que é Em Busca do Ouro. Eu acho muito pesado, muita coisa. Mas eu gosto de Chaplin, tudo. Eu gosto de Frank Capra, Billy Wilder, aquelas comédias de Billy Wilder. Eu gosto muito, por um motivo. Porque a estética dos filmes antigamente é diferente de hoje, que tem recursos tecnológicos terríveis. Um filme hoje tem que ter muitos efeitos especiais mirabolantes para atrair a rapaziada, né? A turma nova, né? Que gosta dos blockbusters, não sei o quê, essas coisas. Eu gosto do filme mais artesanal, como era feito no passado, né? Você percebe que era um trabalho semi-artesanal. Né? Existia, às vezes, uma câmera só, 2 câmeras só para o cara trabalhar, muitos cortes, muita coisa. E aí precisava da genialidade do diretor para fazer uma obra bonita e tocante, emocionante. Agora, cinema nacional. Você citou alguns nomes. E, mesmo naquela época, quais os cineastas brasileiros que mais lhe chamaram a atenção? Olha, eu não lembro de alguns cineastas, porque eu tinha um carinho muito pelas chanchadas, né, brasileiras. A gente sempre teve isso, né, pelas chanchadas. Mas, por exemplo, Nelson Pereira dos Santos, para mim, é o top dos nossos cineastas. É o mais delicado, o mais preocupado com as nossas coisas. Então, umas coisas dele. E tem obras de autores, tem filmes que a gente assiste, mas não lembra do autor. Mas, por exemplo, tem um filme que eu me encantei brasileiro quando era pequeno, chamado Sim, a Moça, que é um camarada que era americano, Tom Paine, né? É um grande cineasta, mas ele filmava no Brasil. Nelson Pereira dos Santos. Anselmo Duarte era um cineasta também muito competente.
Agora, da chanchada, a gente se lembra de alguns nomes, assim, Zé Carlos Burle, não sei quem, esses caras, mas a gente nunca não teve muita preocupação com esses caras. Queria ver o resultado, né? É verdade. A chanchada, Grandotela, Oscar Urita, esses caras. Amigos, o programa está quase terminando. O diretor já mostrou o reloginho 3 vezes. Mas eu tenho que fazer uma última pergunta para você, meu caro amigo Josuá. É o seguinte, você faz parte, é meu colega, na Academia de Letras de Macaíba. O que significou para você fazer parte da academia de lá? Nelson, eu considero como um salto, sob o ponto de vista de que até foi surpresa para mim entrar na academia, porque eu imaginava que para entrar na academia tinha que ter livros publicados, principalmente. E depois, com essa modernidade, com a coisa que foi evoluindo no sentido das academias, o importante era você ter coisas publicadas, mas não necessariamente um livro. Então, os jornais, no qual eu faço aqui um agradecimento especial à Marco Aurélio de Sá, lá no Jornal de Hoje, quem abriu as portas para que eu pudesse publicar o meu primeiro artigo na imprensa. Depois, na Tribuna do Norte, onde eu também aqui faço um agradecimento todo especial à Margarete Grilo, por ter me pontuado na sequência de artigos publicados no jornal na Tribuna do Norte, né, eventualmente nas quarta-feiras, e a você, Nelson, que abriu as portas para que eu pudesse também mostrar os meus escritos, como eu chamo, meus arranjos de letras, como eu chamo, no seu blog. E esse conjunto, então, levou aos colegas Valério Mesquita, a Roberto Holanda, a Cícero Macedo, a Anderson Tavares, indicar o meu nome para fazer parte da Academia Macaibense de Letras. E uma coincidência muito boa para mim foi que eu ocupei a cadeira fundada cujo patrono é José Jorge Maciel. José Jorge Maciel, médico, é um dos fundadores do Instituto de Radiologia de Natal, é o pai de Olímpio Maciel, que também faz parte da academia. E isso me trouxe muita alegria, porque José Jorge Maciel é meu padrinho de batismo. Meu padrinho de batismo, né? Então, aceitei, ainda tutubiando com ele. Rapaz, eu tenho condições de fazer parte disso aí. E eles, então, abriram essa porta. Então, eu sou muito grato à academia. Por isso que, em todos os meus artigos que eu publico, eu gosto de fazer uma referência que sou membro da Academia Macaibense de Letras, por uma questão de dar essa visibilidade à própria academia. Sabe? Claro que é uma responsabilidade muito grande, porque na hora que na minha identificação, eu coloco que faço parte como membro da Academia Macaibense de Letras, a minha responsabilidade cresce. Porque, mas isso me traz uma responsabilidade que é grato por uma questão de dar visibilidade à própria academia. E, como você falou em quem tinha lhe indicado, eu quero agradecer a Valério Mesquita, meu grande amigo Valério Mesquita, que foi quem me indicou como membro da Academia Macaibense de Letras. Um grande abraço, meu amigo Valério, com certeza você está assistindo esse programa. Prefaciador do meu livro, ele. Prefaciador do seu livro. Meus amigos, infelizmente, agora temos que encerrar o programa, porque o diretor já mostrou pela 4ª vez o reloginho. Eu quero agradecer a vocês por terem aceitado o convite de bater esse papo tão bacana sobre cultura, sobre cinema, sobre música, sobre a vida de cada um de nós, que representa, na verdade, grande parte dos que estão nos assistindo. Eu quero agradecer mais uma vez por vocês terem aceitado o convite e dizer que, breve, a gente vai bater esse papo na Academia Macaibense de Letras. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência costumeira e saiba, próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza.
Esterbom é bom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível.